Agora vamos dar seguimento com a doutrinária desta noite, chamando nosso irmão Luan de Almeida, da Casa Espírita Bezerra de Menezes de Porto Alegre. Seja bem-vindo, irmão. Boa noite. Não sei se só os Bezerra, que eu já sou daqui, né? Que eu já vim tantas vezes. Sempre muito grato pela oportunidade e grato pelo convite. Sempre que a gente deve agradecer sempre, porque sabe por que a gente agradece? Agora eu estava fazendo a prece de encerramento, né? E fazendo um agradecimento. Tem um livro da Joana de Ângeles que se chama Gratidão, Psicologia da Gratidão. E tem N livros sobre gratidão, mas sabe por que a gente agradece? Quando a gente agradece, a gente abre a mão e vê tudo que a gente tem, o que a gente é. E tem tanta coisa que a gente não consegue dar conta de tudo que a gente tem. E a gente fica bem reclamando do que não tem, não curte, não vive, não agradece aquilo que tem. Então, parênteses, né? Por isso que agradecer, sempre é grato estar aqui e o objetivo sempre é servir, né? Esse é o nosso objetivo. Então, o tema da noite de hoje é um tema que às vezes assusta um pouco, mas a gente vai desmistificar, tá? Que é obsessão e desobsessão. É a bênção e a cura. Obsessão, né, para aqueles que não sabem, sabe o popular encosto? É isso que a gente vai falar hoje. Como é que a gente vai abordar esse tema? Tem bibliografia, tem vasto, tá? Tem essa apostila aqui da Félix, que é Obsessão e Desobsessão. Ela é o resumo do resumo desse tema. Se você tem N livros nas obras básicas, no livro dos médios, na Gênese, no livro dos Espíritos, Sueli Calda-Schuber, Ivone Pereira, nosso próprio Bezerra de Menezes tem um livro que se chama Obsessão, Desobsessão, aliás, desculpe, Loucura e Obsessão, que acontece dentro do Centro Umbanda, onde o Bezerra trabalha lá, né? Então só trata sobre esse tema. Então é um tema muito, muito amplo e muito vasto. Então como é que a gente vai abordar hoje esse tema? A gente vai explicar o que é obsessão, entender o conceito. Nós vamos falar os tipos de obsessão que existem de acordo com a natureza do espírito, encarnado e desencarnado. E aí nós vamos ver, né, se nós somos obsidiados ou podemos também ser obsessores. Sabiam disso? Nós podemos também ser obsessores. Aí depois nós vamos dizer por que ela se estabelece, os graus de obsessão, né, os níveis de obsessão que existem, por que ela acontece. Nós vamos ver que a obsessão ela é sempre causa da ignorância e das nossas imperfeições morais. Essa é a causa principal que vamos falar, montar uma série de exemplos, tá? E principalmente a gente vai falar como é que a gente faz para curar, como é que a gente se cura, a gente se liberta das obsessões. Esse é o principal. E a gente vai, durante o desenvolver assim, do conteúdo, a gente vai contando casos, né, situações que a gente vai perceber que é muito fácil ser um obsessor ou estar obsidiado. Tá? Então, o que é a obsessão? Tá? A palavra obsessão, eu vou ler aqui para ser bem assim, fiel ao que é o conceito. A palavra obsessão, ela vem do latim e significa assim, que é uma impertinência, uma perseguição, uma preocupação com determinada ideia, uma ideia dominante, doentia, e a obsessão é sempre uma influência negativa, uma influência persistente e negativa, que quer nos prejudicar. Essa é a diferença, porque nós todos aqui somos influenciados, né? Tem uma influência, nós temos os nossos guias espirituais, os nossos mentores, muitos de nós, né, que somos muito sem vergonha, tem mais de um, que fica lá o tempo inteiro nos influenciando, mas isso é uma obsessão? Não. Por quê? Porque é o nosso bem. A obsessão, ela é sempre para nos prejudicar. Esse é o objetivo, né, o fim da obsessão. Lê de novo o conceito que está na Gênese, para a gente ficar bem fiel na nossa doutrina, tá? Lá na Gênese, no capítulo 14, no item 45, diz assim: conceito de obsessão.
Chama-se a obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo, né? Ou um espírito mau, né? Porque se fosse um espírito bom não seria uma obsessão. Apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então você vê como a gente tem níveis, talvez de uma obsessão muito simples, muito sutil, até uma subjugação, uma possessão. Então, aí é física, mental e espiritual. A gente vai contar algumas situações, inclusive umas situações reais que aconteceram lá em Porto Alegre, que dá para contar porque aconteceu em evento público, né? Então é possível contar. Então, como é que se estabelece a obsessão de acordo com a natureza do espírito? Nós somos espíritos, certo? Homem, mulher, negro, gordo, carequinha, o que seja, né? Só que nós estamos encarnados, mas nós somos espíritos, certo? Às vezes a gente está durante um certo período de tempo encarnados e a gente desencarna, a gente continua sendo a mesma coisa do outro lado, só que estamos desencarnados. Então nós temos a natureza do espírito encarnado, nós aqui, e o desencarnado. Então algumas situações, a gente vai explicar as situações. Imagina uma briga de vizinhos, uma briga de sócios de empresa, né, que brigam, se odeiam, briga de famílias, aquelas famílias que uma família briga contra a outra. Imagina que acontece uma briga, um tiroteio, ou uma briga ali se esfaqueia, por exemplo, e um mata o outro. A briga acha que porque aquele que morreu, né, ou desencarnou, acabou? Claro que não. O obsessor, aquele que desencarnou, que era a briga ali, que era oponente, né, ou em desacordo com o outro, ele vai ficar do outro lado, desencarnado, obsidiando aquele que ficou. Acha que a briga terminou? Não terminou, ela continua. Então, esse é um caso, um exemplo, que se estabelece uma obsessão a partir de uma situação criada, por exemplo, aqui na Terra, de desencarnado para alguém de nós aqui que está encarnado. Então, a primeira situação, né, de desencarnado para encarnado. Aí passam os anos e esse vizinho que ficou aqui, ou o sócio da empresa, ou o inimigo, desencarnou. Vocês acham que a obsessão terminou? Ela continua, só que no plano espiritual. Então a gente tem aí a obsessão entre desencarnados. Eles estão lá na pátria espiritual, né? Estão do outro lado, mas a gente continua sendo o mesmo espírito, com as nossas mesmas aptitudes, nossas mesmas coisas boas e as nossas imperfeições. Então se estabelece a obsessão de desencarnados, entre desencarnados. Aí, por exemplo, nós estamos aqui encarnados, existe a obsessão nossa aqui encarnados para os que já partiram. Sabia que isso acontece? A gente não acredita nisso, não sabe, mas existe a obsessão, nós aqui prejudicando, obsidiando a um que está do outro lado. Por exemplo, um ente querido que desencarna, um marido, a mulher, o filho, né? A gente não é que não deva sentir o luto, a perda, né? A falta ali, a separação, é natural. Mas quando essa dor, esse sentimento, ele é demais, a gente passa então, nós aqui como encarnados, a obsidiar aquele irmão nosso que já partiu. Sabem, se não assistiram, pode olhar um filme que se chama As Mães do Chico, que aquelas mães, né, cujos filhos desencarnados, elas vão lá à procura de notícias, informações, como é que ele está, o que é aquilo ali? O espírito, ele está do outro lado. E aí o que acontece? Nós aqui, aquelas mães, não deixam o filho, né, seguir o seu caminho, eles vão se encontrar mais adiante. Então a gente aqui está obcecando o espírito que partiu, nós aqui da Terra segurando. Tem uma situação que aconteceu, a senhora tinha desencarnado, o marido dela tinha desencarnado, já tinha anos e ela ainda estava com a aliança na mão. E ela disse que ela tinha, ainda por cima tinha mediunidade,
E ela disse que ela viu o marido na casa e tal, e ela era católica, ela depois começou a frequentar o Bezerra lá em Porto Alegre, e ela falou que um dia um padre, ela foi lá falar com o padre, e o padre benzeu a aliança dela, deu a bênção, tirou a aliança, e nesse momento o espírito foi, ela estava ainda casada, então ela aqui está obcecando o marido, né? Amor, né? Anos, a vida inteira juntos. Acontece, e sempre a obsessão, ela acontece por nossa ignorância. Tá? Existe também a obsessão entre encarnados. Nós aqui não, a gente fica se obsidiando, sabe? Aquele marido que subjuga a mulher, que não deixa a mulher trabalhar, desenvolver as suas faculdades, ou aquele chefe que não deixa os seus subordinados crescer. Aquilo é uma obsessão, é a mesma coisa. Ou aquele pai, ou aqueles pais, né, que são extremamente generais com os filhos, que não dá liberdade, sabe? Não é que não possa educar ou ser exigente, isso é normal. Mas quando isso é prejudicial, existe então a obsessão entre encarnados. E também existe, muito pouco é falado, a auto-obsessão, que é quando a gente não tem nada do outro lado, não tem espírito nenhum, não tem nenhum encarnado aqui me obsidiando, das nossas, porque nós somos espíritos imortais, e todos aqueles nossos passados, às vezes a gente carrega muita culpa, muita dor, sabe, muita coisa que a gente aprontou que é melhor nem saber, e isso traz no nosso inconsciente, e isso faz com que a gente seja um auto-obsidiado. E quais são, nós falamos assim, né? Quais são os graus ou níveis de obsessão que existem? Primeiro é a obsessão simples. Está no livro dos Espíritos, né? Que muitas vezes os espíritos do outro lado dirigem as nossas vidas, eles estão presentes em todos os lugares, muitos de nós não percebem. A gente sabe que eles estão, não percebe. Aqui, por exemplo, nessa sala, a gente tem, sei lá, 40, 50 pessoas aqui, mas certamente essa casa não tem paredes nesse momento. Tem milhares e milhares de espíritos aqui acompanhando e estudando junto com a gente. Então eles nos rodeiam. Então, por exemplo, uma obsessão simples. Eu vou, por exemplo, um jogo de futebol, um barzinho, uma noite, uma festa. O que acontece num jogo de futebol, por exemplo? Xingamento, bebida, né? Tudo o que acontece no jogo de futebol melhorou muito. Se a gente vai numa festa, num bar de noite, o que acontece? Fumo, talvez tenha alguma droga correndo, a gente bebe demais. Vocês acham que nessas situações a gente está sozinho? Certamente não. Certamente tem muitos espíritos tomando com a gente, fumando com a gente, né, naquela festa. E nós podemos, não quer dizer que seja obrigado, seja mandatório, ou tenha que isso acontecer, mas nós podemos, nessas situações, sair com alguma companhia não tão desejada. Aquele espírito que estava ali, que de repente era um alcoólatra, ou tomou a bebida com a gente, a energia dela no caso, ele ficou nos acompanhando, porque a gente bebeu, porque a gente teve um comportamento não tão bom no jogo de futebol, e ficou nos acompanhando. E a gente pode às vezes permanecer com essa obsessão, né, por um período, só que quando aquele irmão nosso, aquele espírito, ele percebe que aquele não é o nosso comportamento normal, que aquilo não é a nossa atitude, que a gente é diferente, aquilo foi uma questão momentânea da festa, do jogo, né, da noite, o que seja, ele se afasta. Ele vê que a gente é diferente, ele vê que ali não vai ter, né, guarida para seus objetivos, e ele se afasta, vai fora. E a gente vem aqui na casa, recebe um passo, a gente vai falar agora a seguir como é que a gente faz para curar da obsessão, né? O segundo nível de obsessão que existe, que é classificado, né, existem outros, mas a gente fala em três, que é o da fascinação. Todo mundo percebe que aquilo é ruim, que aquilo não é bom, só a pessoa, né, está fascinada, ela não enxerga. Sabe, um homem, uma mulher, às vezes quando está fascinado por uma namorada, e aquela pessoa não é a pessoa ideal para acompanhar, todo mundo vê aquilo que a pessoa não serve, não tem uma boa conduta, não tem uma boa moral, mas ele está completamente apaixonado, ele não percebe. Ou quando a gente acha que está fazendo um negócio fantástico,
A gente fascina pelo poder do dinheiro, pelo ganho fácil e tal, e daqui a pouco entra numa fria. Isso é uma fascinação. Sabe esses negócios que ganham fácil, ganha não sei quantos por cento ao dia, não sei quantos por cento ao mês? Isso aqui, as pessoas ficam fascinadas com aquilo, porque é um ganho fácil. E na verdade é alguém ali nos tapando a visão. A gente não percebe, daqui a pouco a gente cai na real e perdeu dinheiro, ou caiu na real e o namorado, o marido cai na real e percebe, né? Não dá para enganar todo mundo o tempo inteiro, né? E aí percebe, e aí acontece. Esse é o nível de fascinação. E o terceiro nível, que se chama de possessão ou subjugação, é quando o espírito ele toma conta da mente, do espírito, do corpo. Teve 2 casos em Porto Alegre. Trabalhei muito tempo chama apoio espiritual presente, se chama lá, que é uma desobsessão, tá? Um trabalho de desobsessão para nós aqui, conversa com a gente. A gente vai falar agora sobre como é que é o processo de desobsessão, e a gente trata nós, encarnados, e os do outro lado também, os encarnados, através do esclarecimento, do ensino, da doutrina. É assim que a gente se processa a desobsessão. Mas voltando ao tema da possessão, esse caso ali aconteceu, ele virou trabalhador, né, chamava Jorge, agora ele estava morando no interior, o espírito tomava conta dele e a causa da obsessão dele era porque ele tinha uma mediunidade fantástica. Imagina, pessoa com alta mediunidade, não quer dizer que tem que trabalhar como médium, mas ele não tinha educado a sua mediunidade, e aí o espírito tomava conta dele. Ele pegava o carro, viajava, às vezes pegava ônibus na rodoviária e acordava, às vezes 2, 3 dias depois, não sabia onde estava, o que tinha feito, onde tinha gastado, tomava conta, sabia. Tá? Teve outro caso que aconteceu, esse era um atendido, né? Ele com 2 casos. Ele era uma situação assim, ele era um casal, né? E ele era filho de um casal. E o pai dele se apaixonou por outra mulher, tinha uma amante. E a mãe dele acabou, por desgosto, desencarnou. E ele foi morar então com o pai, a madrasta, né, que eles casaram, e ele junto. Só que aquele espírito da mãe dele, mãe verdadeira, da mãe biológica, ficou ali, obcecando, e o que fazia a mãe? Em vez de obcecar a mulher, né, a amante, que agora era a mulher, a esposa do ex-marido, ela influenciava o filho para que agredisse a madrasta. E aí acontecia, ele saía, ele apagava, assim, perdia a consciência do que ele fazia, porque o espírito tomava conta. Diz que ele batia nela, fechava no banheiro, trancava e ia embora, vinha para a praia e não sabia o que tinha feito. Às vezes a pessoa ficava o fim de semana inteiro trancada dentro do banheiro, dentro do apartamento. Esses livros assim acontecem, isso são o nível máximo é raro de acontecer, mas acontece. Não é sempre que acontece, felizmente, né? Mas acontece, são situações reais, né? Que às vezes a gente não se percebe, tá? E existe também, que às vezes é mais difícil de perceber, que é a obsessão mais sutil, que a gente chama que é a obsessão sutil. A gente está indo e não percebe, quando eu vejo, não chega a ser uma fascinação, mas é aquela coisa bem sutil, né? Bem sutil, vai indo. E por que acontece, então, a gente vai entrar agora a falar como é que a gente processa a cura. Pessoal, isso aqui é um tema assim, umas pinceladas sobre obsessão. Tem obsessão, por exemplo, aqui é o obsessor morador, aquela pessoa, por exemplo, que morou a vida inteira numa casa, e ela desencarna e ela fica ali, porque ali é a casa dela. Sabe? Aquela pessoa, às vezes, que tem muito dinheiro dentro do seu cofre, ela desencarna e ela quer ficar cuidando daquilo ali, porque aquilo é dela, e ela não sai. Isso aqui agora não serve para nada. Então isso aqui o tema é vastíssimo, tá? É muito grande. E por que acontece a obsessão, né? Então, a obsessão, ela sempre se dá pelas nossas imperfeições morais, porque a obsessão é uma ascendência moral que um espírito tem sobre o outro. Então, pelas nossas imperfeições morais e pela nossa ignorância e a ignorância do obsessor é que se estabelece o processo obsessivo. Tá?
Então, está escrito no Evangelho, né? Conhece a verdade e a verdade vos libertará. Então, hoje aqui, nessa exposição doutrinária, na difusão, a gente está também fazendo um processo de desobsessão de todos nós, né? Os encarnados e todos que estão ouvindo. Porque a gente vai falar uma série de situações que a gente vê que é sempre por nossa ignorância e por nossa imperfeição moral, espiritual, que se dá o processo obsessivo. Querem ver alguma das imperfeições que a gente tem, né? Muitos de nós, um pouco mais, um pouco menos, sabe, que podem atrair e ter obsessões? Olha só: fumo, drogas, sexo desregrado, inveja, egoísmo, vaidade, ambição em demasia, mediunidade em desequilíbrio, orgulho, egoísmo e por aí vai, sabe? Então se a gente colocar os 10 mandamentos que a gente muitas vezes, né, atropela todo dia, gula, sabe, luxúria e por aí vai, né? Essas são as nossas imperfeições morais, e isso que dá a ascensão de um espírito sobre a gente desencarnado, por isso que se estabelece a obsessão. Tá? E como é que se processa então uma desobsessão? Se a gente está com essa doença, que dizem, alguns autores dizem que é um dos maiores flagelos que a gente tem a obsessão, porque é a nossa ignorância. E como é que se processa então a desobsessão? Como é que a gente faz para curar? A gente tem apoios, suporte externos, que vem, como a gente vai no médico, aí toma um remedinho, e tem aquelas que são recursos internos que a gente tem que fazer pela gente, senão a gente não vai se curar. Tá? Por exemplo, alguns externos, que nem já falei, a difusão doutrinária, tá? Conhece a verdade e a verdade nos libertará. Hoje aqui a gente está aprendendo várias coisas, nós e os que estão do outro lado também estão estudando com a gente. Muitos de nós temos obsessores, e eles estão junto com a gente, eles entram junto aqui, estão aprendendo, ouvindo, estudando com a gente. Então a palestra é um dos meios que a gente tem para a desobsessão. O passe, quando a gente recebe um passe, o obsessor que está do nosso lado, que está nos acompanhando, ele também recebe o passe. Ele também recebe essa fluidoterapia, esse magnetismo. Isso faz com que ele, né, se acalme, né, recebe todo esse tratamento magnético. A água fluidificada, quando a gente toma água fluidificada, ela é também um processo que a gente tem de apoio para o processo de desobsessão, porque ela nos energiza, ela nos revitaliza, não só física, mas como espiritual, e nosso perispírito, né? Ele é tudo reenergizado. Existe algo que quem não começou a fazer, nunca é tarde, deve começar, que é o Evangelho no Lar. Quando a gente faz o Evangelho no Lar, aqueles 15 minutinhos que a gente faz em casa lá, que lê o Evangelho, põe a aguinha, lê um trecho do Evangelho, pode ser aleatório, pode começar a ler do início ao fim, seguindo até o final, e quando terminar, começa do início e vê que não entendeu nada e não lembra de nada, e vem assim mesmo, tá? Mas naquele momento que a gente está ali fazendo o Evangelho no Lar, os obsessores, o nosso obsessor, talvez a gente tenha mais de um, nosso, da nossa família, estão juntos. E eles estão juntos, lendo, estudando, por isso que se deve ler em voz alta, mas também está junto o nosso anjo da guarda, os espíritos de luz. E às vezes a gente faz o Evangelho no lar, e aquela pressa, aquela energia que a gente vibra ali, não irradia só para a nossa casa. Às vezes é o prédio inteiro e o quarteirão inteiro, né, que recebe aquela luminosidade saindo do nosso lar. Se vocês, esse último filme que passou agora, Os Mensageiros, né, que acho que ainda não saiu de cartaz, se puderem, acontece isso, as pessoas rezando, aqueles focos de luz que saem da terra e se elevam. É sensacional. Bom, então a gente tem também a reunião de apoio. Tá? O que é a reunião de apoio? Em paralelo, em muitas casas, acho que aqui é depois, né, tem a reunião de médios, a mesa mediúnica. Tá? Então, o nosso processo de desobsessão, ele nunca é pela força, pela imposição.
ele é sempre pelo estudo, pelo convencimento, pelo esclarecimento, né? Pela doutrinação, para descobrir a verdade. Então, aqui nós estamos sendo atendidos. Por exemplo, lá em Porto Alegre tem um trabalho, né, que se chama Apoio Espiritual Presente. Aqui também tem apoio e valorização à vida. Não deixa de ser um processo de uma reunião de apoio. Então, ali nós estamos recebendo, né, esclarecimentos. Nós estamos sendo esclarecidos. Certamente com a gente naquele momento estão nossos obsessores aprendendo e estudando junto com a gente. E em paralelo, em muitas casas, quando a gente, por exemplo, está fazendo a palestra, acontece a mesa mediúnica, sabe? A reunião de desobsessão, aonde os espíritos obsessores, às vezes comparecem legiões, tá? Onde são atendidos, um manifesta, o chefe da legião se manifesta e tem milhares de obsessores aqui, tá? E eles são o quê? Eles são esclarecidos. Alguns ficam, alguns realmente querem seguir adiante, querem evoluir. Às vezes são espíritos muito endurecidos, vem 2, 3, 4 vezes, sabe? E para ele, então, nessa mesa mediúnica que acontece, por exemplo, no Bezerra, no Porto Alegre, tem esse apoio espiritual presente e em paralelo tem a mesa mediúnica. Então, às vezes, muitos espíritos que estão ali são levados para se manifestarem na mesa mediúnica para receberem um esclarecimento. E esse trabalho é sensacional. Mesa mediúnica, se algum dia quem tiver disponibilidade, quiser educar a sua mediunidade e trabalhar na mesa mediúnica, trabalho desde 2001, no Bezerra, na mesa lá, na desobsessão de segunda-feira. Então, eu sei o que acontece, falo por conhecimento do caso. Tá? É sensacional. Tudo que acontece assim que a gente está. Alguns tem, a gente não consegue, paciência, né? Tem o livre-arbítrio, um dia ele volta. Mas certamente a sementinha está plantada no coração. Tá? Qual é o outro? A prece. Quando a gente faz a prece, é um recurso interno nosso, né? A prece é algo sensacional. Por quê? Porque quando a gente faz a prece, além de se comunicar lá com o chefe, com Deus, com Jesus, com o nosso anjo da guarda, com a nossa Mãe Maria, a gente cria ao redor de nós assim, um círculo de energia, de força, de luz, de proteção. Então, muitas vezes, antes de entrar na festa, antes de entrar num jogo de futebol, se a gente fizer uma pequena prece, sincera, simplesinha, a gente está protegido. E o principal, sabe, isso tudo assim, todos os remédios que a gente toma, né? A gente vai no médico, o médico, ó, toma esse remédio aqui para te curar, mas tu precisa, né? Parar de comer carne gorda, né? Fazer esporte, fazer isso, aquilo para se curar. E aqui na obsessão também é a mesma coisa. Só que esse fazer esporte, né? Comer bem, seja o que for, aqui, para a gente processar a desobsessão, sabe o que é? Se chama reforma íntima. É a coisa mais simples do mundo, né? A do outro, a nossa é um pouco mais difícil. Então é o seguinte, o que é a reforma íntima? Nós falamos lá no início que a obsessão se dá sempre pelas nossas imperfeições morais, pelo fumo, pelo hábito, pelo egoísmo, né? Pela vaidade e por aí vai. Então, na hora que a gente começa a processar a nossa reforma íntima, não precisa ser, nem deve, né? Ser tudo de uma vez só. Alguma coisa que a gente começa a melhorar, a gente começa a processar a desobsessão. É como se a gente estivesse, imagina se eu estou aqui embaixo, né? No nível térreo, tá? Com todas aquelas coisas comigo. Orgulho, vaidade, fumo, né? Álcool, sexo desregrado, tudo aquilo que eu falei. Tenho uma mediunidade, não quero estudar, enfim. Estou aqui embaixo. Imagine a quantidade de obsessores que estão aqui comigo e eu estou sintonizando com todos eles por ignorância. Por nossa ignorância, nossa imperfeição moral. Só que assim, ó, imagina só, se eu subo um degrau, imagina que agora eu começo a praticar caridade. Subi um degrauzinho da escada ali, né? Imagina, são muitos degraus. Subi um degrauzinho para começar a praticar caridade. Caridade não é só dar dinheiro e comida, é fazer, a gente pode ajudar, tem N coisas que a gente pode fazer
ajudando uma palavra, né? Enfim, tem muitas coisas que a gente pode fazer sem precisar, quem não tiver condições, de doar alguma coisa. Aquele que ficou no térreo, para ele me pegar, digamos assim, ele vai ter que também começar a praticar caridade. Senão ele não vai chegar, porque eu estou vibrando em outra, eu estou em outra vibração, eu tirei aquela coisa de mim. Agora imagina só, eu parei de fumar, subi um segundo degrau, parei de fumar. Aqueles que fumavam comigo, se quiserem me acompanhar, vão ter que parar de fumar. Aí eu subo mais um degrauzinho, imagina que eu melhorei muito o meu orgulho, sou mais aquele que está orgulhoso, tão vaidoso, assim, né? Aqueles que estavam ali, eles vão ter que também melhorar. E assim a gente vai evoluindo, a gente vai subindo degrau a degrau. E quando a gente chega lá no último andar, lá na cobertura, que a gente tirou da gente o fogo, o sexo desregrado, o álcool, drogas, né, vaidade, por aí vai, orgulho, né, egoísmo. Imagina, a gente tirou essa, aprende a perdoar. Né? O que tem lá no último andar na cobertura? É a luz, é o amor pleno. E dentro do amor, né, do amor pleno, não tem obsessão, ele não precisa, a pessoa caiu na real. À medida que vai evoluindo, a gente vai crescendo, vai tirando essas coisas da gente, e não tem, acabou. Então é assim que esse processo da desobsessão, ela se dá por nossas imperfeições, e ela também se cura com todos esses apoios que nós temos aqui, passe fluido, né? Essas irradiações, tudo que a gente recebe, mas a gente tem que fazer pela gente, que nem quando a gente vai no médico, toma um remedinho, mas pratica esporte, faz uma caminhada, enfim, né? Cuida da comida, porque senão não vai adiantar nada. Daqui a pouco a gente vai voltar, a gente vai dar todas as vezes, todos os remédios que precisar, mas para se curar, precisa da gente. Não sei se vocês assistiram o filme aquele do Divaldo, que aparece sempre com ele, um cara de preto, que é um espírito obsessor que ele tinha. Aquilo aconteceu, tem um livro que conta essa história, que é a seguinte: era um obsessor que era de muitas e muitas encarnações, e ele, quando ele aparece, ele diz: pá, até que enfim eu te achei, porque agora está muito diferente, mas eu vim aqui para cobrar tudo que tu me fez. E tá, de volta, né? Ah, perdão e tal, não, mas eu vou ficar contigo, eu vou te prejudicar. Aí ele viu o Divaldo, né, fazendo todo o trabalho que ele fazia, e volta e meia ele aparece no filme, aquele carinha de preto e tal. Até que um belo dia, lá na mansão do caminho, deixaram uma criança, era uma mulher negra, toda, né, num cestinho assim. Aí ele toca uma campainha de madrugada, deixaram o cestinho e foram embora. Ele vai lá, recolhe aquela criança. E naquele momento apareceu o obsessor. Aquele obsessor apareceu para ele. E aí ele disse: pá, tudo bem, mas agora não, né? Deixa eu atender essa criança. Aí o espírito perguntou para ele: e tu vai amar essa criança? E ele: claro, eu vou amar, que nem amo todos aqui, tu me acompanha, tu sabe tudo que eu faço, tu vai amar, tu vai cuidar dela. Claro que eu vou. Tu sabe tudo que a gente faz, a todas as crianças que a gente tem, educa, na comida, enfim, né? Evangeliza, tu me acompanha sempre. Nesse momento, aquele espírito, entre aspas, né, bom, a partir de agora, em vez de te obcecar, em vez de te prejudicar, te perseguir, eu vou te ajudar. Porque essa aí foi a minha mãe. Na encarnação anterior, é a minha mãe que está voltando. E se tu vai cuidar dela, então eu vou estar junto do teu lado para te ajudar. Então, tu olha só o Divaldo, né, tudo que ele precisou fazer para, né, um obsessor pedir perdão, ou se acomodar, né, se perdoar, enfim. Então, isso é o que nos leva à desobsessão. Resumindo, já estamos encerrando o nosso tempo, a obsessão é isso. É a influência que a gente pode fazer para lá, eles podem fazer de lá para cá, ou entre a gente mesmo. Mas o principal, a educação, o estudo, a nossa reforma íntima, é que vai, caso a gente tenha algum dia um processo obsessivo, lembre, é isso que vai curar. A gente pode vir no médico aqui, né? Pedir os remédios, tomar pasta, assistir palestra, enfim, tudo que a gente puder. Mas
cura da obsessão é uma autocura. E é a gente que tem que fazer pela gente. Gratidão pela oportunidade, que Deus nos abençoe a todos.